Olá, como vai? Tudo bem, meu amigo, minha amiga? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um trimestre da lição da Escola Sabatina. E começa hoje a lição dessa semana, que tem como título geral A Promessa, a Aliança Eterna de Deus. Estamos em um novo trimestre e é um prazer estar com você durante toda esta nova temporada. Lição de número 1. O que aconteceu? O verso para memorizar. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, versos 26 e 27. Há algumas pessoas que acreditam que tudo foi obra do acaso e não somos nada mais que poeira cósmica. O pensamento de que o livro de Gênesis contém informações inverídicas sobre a origem da humanidade é fundamentado na premissa evolucionista. Essa premissa do surgimento da humanidade sem a atuação de Deus dominou a academia, a mídia, a indústria do entretenimento e, consequentemente, a arte e a cultura. Embora o ensino da criação literal não seja um problema para nós, adventistas do sétimo dia, há uma porção significativa de pessoas ao redor do próprio cristianismo, cedendo às pressões dos defensores do conceito de um relato evolucionista em Gênesis. O que é chamado de evolucionista teísta, nesse caso, seria a tentativa de validar a criação, porém sob a ótica da evolução. Se essa premissa estivesse correta, teríamos problemas significativos na teologia bíblica que fragilizariam não apenas o relato da criação em Gênesis, mas toda a Escritura Sagrada. Esse problema, embora sutil, se tornaria devastador. Por quê? Primeiro, porque os 3 primeiros capítulos de Gênesis são fundamentais para a compreensão do restante das Escrituras. Segundo, porque os principais ensinamentos e doutrinas da Palavra de Deus têm sua força nesses capítulos. Terceiro, porque neles encontramos a natureza da divindade que trabalha em harmonia com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, para criar o mundo e tudo que nele há, culminando na obra-prima da criação, a própria humanidade. A evolução de Darwin, conhecida como darwiniana, é contraditória às Escrituras em todos os aspectos, e a tentativa de alguns em harmonizá-la com a Bíblia constrói rotas capazes de levá-los diretamente ao ceticismo e à morte da razão e da fé. Por exemplo, Deus criou tudo perfeito, porém, para a evolução, nunca houve perfeição, apenas caos formado por gás, poeira, água e relâmpagos. Não havia morte antes do pecado, porém, para a evolução, a morte parece fazer parte da vida e contribui no processo de seleção natural. O pecado passou a existir com a transgressão lá no Éden, porém, para a evolução, não há pecado, apenas imperfeições derivadas do caos natural. Nesse caso, moralidade, certo ou errado, não passariam de construções sociais ou culturais. Gênesis é literal, porém, para os evolucionistas, o livro não passa de um mito religioso ou simbólico. O sofrimento e a morte são resultados do pecado e do afastamento de Deus, porém, para a evolução, não passam de desordem natural de uma natureza em processo evolutivo. Deus promete uma vida nova e redenção eterna. Porém, para a evolução, a vida eterna poderá ser realidade somente através do avanço tecnológico ou por evolução natural. Temos valor e somos importantes para Deus. Porém,
Para a evolução, não somos mais importantes do que um animal, um protozoário ou uma poeira cósmica. Como vimos, a evolução é incompatível com a palavra de Deus. A tentativa de unificação entre Gênesis e a evolução traria resultados catastróficos. Nesse caso, ainda poderíamos perceber que o sábado e a família não teriam nenhum valor moral. Por estabelecer a seleção natural, Deus não seria um Deus de amor. O bem, o mal e o pecado seriam conceitos relativos. Adão e Eva, assim como o Éden, seriam mitológicos. A ideia de salvação através de Cristo seria dispensada. A promessa de novos céus e nova terra, como estudamos no trimestre passado, no último capítulo da temporada do livro de Isaías, não mais teria nenhum sentido. Dentro de todos os problemas, os mais agravantes seriam estes. Em um sistema de evolução teísta, a seleção natural revelaria Deus como tirano e não como pai de amor. Jesus seria um mito ou um farsante com promessas mentirosas. Doutrinas como o matrimônio, o sábado, a salvação e a escatologia seriam meras construções religiosas. Nesse caso, nenhum movimento religioso seria tão afetado quanto a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você não acha? Depois de observar a incompatibilidade entre Bíblia e evolução, é importante perceber as evidências da literalidade do livro de Gênesis. Compreender esse assunto, amigo, amiga, é vital para a conservação dos valores, doutrinas e princípios das Escrituras. Vamos ver algumas notas importantes que ajudam a assimilar melhor essa ideia. Tarde e manhã, em Gênesis capítulo 1, revelam um dia comum astronômico. Argumentos léxicos, semânticos, exegéticos, gramaticais e contextuais descrevem literalidade na narrativa do livro de Gênesis. Por exemplo, a expressão houve tarde e manhã, precedida de dia, no hebraico ion, numeral, indica dia literal. A composição hebraica, conforme relatado em Daniel, capítulo 8, verso 14, apresenta um dia literal. Nunca houve dúvidas na literatura hebraica quanto a esse posicionamento. O quarto mandamento, registrado em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8, reporta a semana da criação, evidenciando sua literalidade. Jesus e os apóstolos narraram de forma literal os eventos do conflito no Éden e a existência de Adão, de acordo com as Escrituras sagradas. Os dias atuais, com o nosso ciclo semanal, são evidências da descrição de Gênesis. Um dia composto por tarde e manhã, uma semana constituída por 7 dias. Portanto, do ponto de vista bíblico-teológico, é inconcebível uma semana de criação simbólica. Os profetas e o próprio Cristo sempre discursaram sobre a criação, apresentando-a como um fenômeno literal. O texto de Gênesis capítulo 1, verso 27, é uma clássica, de fato, no entendimento da origem, caráter e função do ser humano. A relevância dessa verdade pode ser notada em 3 aspectos. Primeiro, a tríplice repetição do verbo criar, no hebraico bará, que deve ser observada como uma negação significativa das teorias da evolução moderna quanto à descendência do homem, sendo uma proclamação enfática de sua origem divina. Segundo, o homem, além de ser uma criação divina, foi criado com o objetivo de refletir a imagem e semelhança desse agente criador. Terceiro, o substantivo homem, ou seja, Adam, aparece no singular. O contexto final do verso indica que tanto o homem, Zakar, quer dizer macho, quanto a mulher, Nekebá, ou fêmea, receberam de Deus sua imagem e semelhança. Isso sugere que a mulher fêmea é tratada na origem como possuindo os mesmos atributos do homem macho.
Mas quais seriam esses atributos da imagem e semelhança divinas, pastor? Você pergunta. A imagem de Deus não é descrita como sendo concedida por prestação. Em vez disso, é doada de forma imediata e inerente ao ser humano, masculino e ao feminino. Embora os portadores da imagem divina tenham sido criados para exercer funções distintas, no cumprimento do mandamento de Deus de administrar a terra, não há distinção de status entre homem e mulher. Diversos reformadores não possuíam dúvidas a esse respeito. Martinho Lutero, por exemplo, via uma sugestão de que a mulher também foi criada por Deus para se tornar participante da mesma imagem divina e do domínio sobre tudo. Mas o que seria exatamente ter a imagem e semelhança de Deus? O pecado tem quase obliterado a imagem moral de Deus nos seres humanos. Entretanto, no exemplo de Cristo, teríamos condições de assimilar o belo e imaculado caráter de Cristo. Copiando tal exemplo, traremos para o nosso caráter a sua amabilidade e beleza. Assim, o amor de Deus, que é o seu caráter, perdido no Éden, será conquistado de volta. Outra verdade imprescindível é que, tendo sido feito à imagem de Deus, o ser humano adquiriu a capacidade de se parecer com Deus no aspecto moral, especialmente no que diz respeito a agir e tomar decisões de forma livre e inteligente, seguindo o imperativo do bem. Embora os primeiros seres humanos tenham sido criados com uma natureza, com propensões naturais para o bem, eles usaram a liberdade para fazer a má escolha. Dessa maneira, Adão maculou a imagem de Deus em si e passou a todos os descendentes essa semelhança danificada. Hoje mesmo, que palidamente ainda trazemos a imagem de Deus, mas também trazemos as cicatrizes do pecado que podem ser observadas no aspecto físico, mental e moral. Que Deus abençoe você, amigo. Que tenhamos uma ótima semana de estudo desta nova temporada da lição da Escola Sabatina. Até lá. Tchau.